Olá! Hoje a gente vai explorar um tema que, nossa, é fascinante. Ativação mágica. Mas o que isso realmente significa? O que é estar pronto para lidar com o poder de verdade? É só uma questão de rituais, de palavras? Ou será que o buraco é bem mais embaixo? Vamos mergulhar fundo nisso agora. E para guiar nossa conversa, toda a nossa análise de hoje vai se basear aqui, ó, no capítulo 10 de O Código de Umbanda. A gente vai usar os conceitos, as histórias que estão aqui para construir o nosso entendimento do assunto. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o conceito de ativação, depois passa por uma metáfora muito poderosa, detalha as tais ferramentas necessárias, analisa um conto de advertência e no final fecha com uma reflexão. Vamos lá, nossa primeira sessão. O texto já começa deixando claro uma coisa. Ativar processos mágicos não é um ato simples. Não mesmo. É, na verdade, uma consequência de uma preparação interna muito profunda. E a palavra-chave para essa preparação é apetrechos. A fonte define isso não só como objetos, mas como todo um conjunto de meios e, o mais importante, de qualidades internas. Sem esses apetrechos, o médium simplesmente se esgota, não consegue fixar, nem canalizar, nem direcionar energia nenhuma. Então, isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? O que acontece quando alguém ignora essa necessidade de se preparar? E a resposta para isso nos joga direto no coração da nossa próxima sessão. Para mostrar bem os perigos de agir sem essa base, o texto usa uma metáfora que é simplesmente brilhante e que vai ser a nossa âncora aqui. O conto de duas espadas. E essa comparação aqui é tudo. De um lado, a gente tem o tolo com a sua faca cega. Ele pode até ficar se exibindo com ela, mas ela é inútil. No máximo, ele vai ganhar o desprezo dos senhores da magia. Agora, do outro lado, a coisa fica séria. Temos o sábio que se encanta por uma espada mágica de verdade. E isso é muito mais perigoso porque esse poder real atrai a atenção e a ira dos guardiões. E essa citação do texto resume perfeitamente a ideia. Ela está dizendo que é melhor a ignorância com uma ferramenta que não faz nada do que a arrogância com um poder real para a qual não se está preparado. O perigo não está no objeto, e sim na falta de preparo de quem o empunha. Indo para a terceira sessão, vamos aprofundar um pouco mais. Se empunhar a tal espada é tão perigoso assim, o que são exatamente esses apetrechos necessários para poder manejá-la com segurança? E aqui está o ponto crucial. Para usar a espada, é preciso primeiro se tornar aquilo que a espada representa. Não é sobre comprar um item, mas sim sobre cultivar qualidades dentro de si. A fonte começa com uma lista de atributos que formam a base, sabe? A base moral, pessoal, nobreza, honra, caráter, lealdade, são os fundamentos, o alicerce onde todo o resto precisa ser construído. Mas calma, isso é só o começo. O texto deixa claro que, para um nível mais elevado de prática, como, por exemplo, ser aceito na Ordem dos Cavaleiros da Lei, a lista de pré-requisitos fica bem mais específica e exigente. Percebe como o foco muda? Já não é só sobre caráter pessoal, mas sobre um entendimento profundo e uma inserção numa estrutura hierárquica, numa estrutura legal, grau, título, regência, conhecimento da lei. A profundidade do compromisso que se exige aqui é imensa. Passando para a seção 4. Para a gente não achar que tudo isso é só teoria, a fonte traz um exemplo bem dramático, bem sombrio, das consequências de se ignorar essas regras. A história começa com um médium que, encantado por uma tal de espada negativa, ficava encenando rituais mágicos. Ele achava que estava no controle, que era poderoso, mas na verdade era só uma pantomima, uma imitação vazia de poder. A situação era tão perigosa que, segundo o relato, observadores do plano astral foram até o verdadeiro guardião espiritual daquele médium e perguntaram: escuta, por que você está deixando o seu protegido caminhar direto para um desastre? A primeira resposta do guardião é chocante, pela aparente indiferença. Ele basicamente diz que o médium se apaixonou pela ilusão do poder e que ele, o guardião, não interfere quando alguém escolhe se encantar assim. A pergunta que os observadores fazem em seguida é a que todo mundo faria, né? Mas, como guardião, não era seu dever intervir, proteger o médium dele mesmo? E aí vem a resposta final, que é de arrepiar. O guardião afirma que, como ele nunca foi devidamente consultado ou invocado segundo a ordem, segundo a hierarquia, ele não tinha obrigação de intervir. Ele se isenta de qualquer responsabilidade. O famoso lavo minhas mãos, né? O resultado, que o texto declara de uma forma brutalmente simples, é este.
o médium foi executado. Uma consequência terrível para sua presunção e para sua total falta de preparo. E tudo isso nos traz a nossa sessão final. Depois de uma história forte como essa, o que a gente pode concluir sobre a verdadeira natureza da ativação mágica? A mensagem central é impossível de ignorar. Os apetrechos não são opcionais. Eles são o pré-requisito número 1. A preparação, o caráter, o alinhamento hierárquico, tudo isso vem muito antes de qualquer tentativa de ação mágica. No fim das contas, o que a fonte nos diz é que a magia não é um espetáculo, não é sobre o que se faz, mas sobre quem se é. A ativação de verdade acontece de dentro para fora, quando a pessoa se torna um canal qualificado para aquele poder. E o texto termina com essa pergunta, que é uma provocação e que fica para a reflexão de cada um. Qual espada se possui? Uma faca cega só para exibição? Uma espada que encanta, que ilude? Ou uma verdadeira espada mágica conquistada com honra e com preparo? A resposta, como a fonte sugere, define todo o caminho.